Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferenciado, não é, cara? Não só porque hoje eu estou sem o meu óculos e a minha katana não está nas costas, não é? Bem, a minha espada não está nas costas, mas ela continua aqui, não é? Ou seja, onde eu vou, eu levo a minha katana, né, cara? Deve ser por isso que o pessoal corre quando eu apareço. Então hoje vai ser um vídeo diferenciado, não só por causa disso, mas vai ser um vídeo onde eu também vou estar fazendo um vídeo resposta, né? É a segunda vez que eu vou fazer isso. Respondendo ao Nando Moura. Sim, o Nando Moura, o grande mestre do capitalismo, né? O cara da qual eu gosto muito dos vídeos dele, gosto muito de acompanhar o vídeo dele, né? Ele tem uma visão muito semelhante à minha acerca das merdas que acontecem nesse país, não é? E ele fez 2 vídeos essa semana onde tem a ver, ele menciona muitos evangélicos, né? E eu sou evangélico, né? Eu sou cristão, protestante, evangélico, metodista, criacionista. E assim, cara, eu acho interessante eu pegar o tema que ele tá falando e dar minha humilde opinião acerca disso, né? Deixando claro que, embora eu fale que é uma vídeo resposta, eu respeito muito a opinião dele, respeito muito o ponto de vista dele. Sei que cada um tem a sua opinião, não tenho intenção de julgá-lo, não tenho intenção, não. O Nando Moura, eu gosto muito dele, principalmente porque ele é um cara que respeita Deus. Eu não sei se ele é evangélico, se ele é católico, a mim não interessa. O fato dele ser um cara que respeita Deus, que respeita a Bíblia, isso já faz com que eu goste pra caralho. Aliás, o primeiro vídeo que eu assisti no Nando Moura foi ele falando Jesus versus Maomé, né? Ali o cara me ganhou, cara, porque o cara deu um estudo bíblico que eu gostaria que muitos dessem lá da escola dominical. Então assim, eu vou estar fazendo um vídeo resposta disso, mas respeitando o ponto de vista dele. E antes de nós estarmos entrando no assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir este vídeo, dá uma foto dos últimos vídeos que postamos lá, tá entendendo? Vai lá, assiste, deixa o seu like, compartilha, que tudo muito me ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto. Então assim, cara, o Nando Moura, eu entendo perfeitamente que talvez ele venha ter uma visão um pouco negativa de nós evangélicos, né, cara, né? Primeiro por causa que tem muito evangélico que até o final ficou trocando o Jesus Messias pelo Jair Messias, né? Ficou dando ouvido àqueles pastores bolsonaristas, sabe? Ficaram tratando o Bolsonaro como se ele fosse minto, né? E quem é inscrito no meu canal e sabe que eu sou evangélico, mas eu critiquei pra caramba aquele traste imundo. Nem todos os evangélicos são eleitores do Bolsonaro. Eu já fiz um vídeo aqui, o primeiro vídeo resposta que eu vi do Moura, eu até já comentei isso, vai lá, assiste que eu explico essa questão, né? E eu sei que talvez ele esteja um pouco chateado, porque depois que ele fez um vídeo lá falando acerca do Pedrinho Matador, que das palavras dele foi encontrado alvejado de balas e com a garganta cortada, né? Um monte de gente foi lá porque ele fez um vídeo deixando claro que era a opinião dele, que ele não tem que poder para julgar ninguém, que ninguém esquadrinha o coração, que ele não é Deus. Mesmo assim, foi um monte de crente, foi lá provocar o cara, essas coisas assim. Então eu espero que ele não esteja chateado com todos nós, né? Eu espero que ele tenha um entendimento que dentro da igreja de Cristo, né, nem todo mundo é igual. Jesus mesmo fala, né, que na igreja dele você teria o joio e o trigo, né? Teria os maus exemplos e os bons exemplos, né? E Jesus mesmo fala, é pelos frutos saberão quem são meus discípulos, porque nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, e eu tenho que ter muita gente dentro das igrejas que dá mau testemunho, né? Então eu espero que ele tenha esse entendimento e não esteja chateado com todos nós, né? Então, mas assim, cara, e é lógico que nos vídeos dele, os 2 vídeos que falou, ele deu a opinião dele, uma opinião sincera, acerca de muitas coisas. E dessas coisas eu gostaria de comentar apenas 3, deixando claro, embora seja um vídeo resposta, eu respeito a opinião dele, não tenho intenção de julgá-lo. E começou
o pessoal lava a roupa aqui na máquina. É cachorro latindo, é máquina, é carro da promoção do mercado, daqui a pouco vai começar. Se eu começo a gravar, o céu faz barulho. Eu começo a gravar, o mundo entra em barulho. Então, espero que isso não atrapalhe no vídeo. Então assim, cara, como eu falei, mais uma vez, respeitando a opinião dele, né? Ele é toda essa questão, e eu tô pegando esse tema porque vale a pena discutir. Ele falou assim, pô, o Pedrinho Matador, ele tá no céu ou tá no inferno? Eu vou dar a minha humilde opinião debaixo que está na Bíblia, né? Vamos lembrar daquela passagem que quando Jesus estava morrendo, quando Jesus estava na cruz, ele foi crucificado ao lado de dois bandidos. Um deles disse, mestre, lembra-se de mim quando chegar do seu reino. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo do paraíso. O outro, que foi o primeiro a falar, havia dito, salve-se a si mesmo e salve a nós. Né? Foi daí que o outro falou, será que você não percebe que nós estamos pagando pelos nossos erros? Este nada fez. Ou seja, um reconheceu a Cristo e estava com o coração arrependido, sincero, porque sabia que tinha feito merda e estava morrendo por causa disso. O outro não, até o final não queria dar o braço a torcer. Né? E nós sabemos que Jesus virou para aquele e disse, ainda hoje estarás comigo do paraíso. Onde nós chegamos ao entendimento, né, que mesmo no último minuto, se o cara pode ter sido um bandido, um ladrão, o cara pode ter sido um assassino, um estuprador, pode ter sido o pior ser humano da face da terra. Se em um determinado momento o cara reconhecer os seus pecados, se voltar para Deus de coração liberto e pedir perdão, há chance de salvação para esse cara? Eu digo que sim. Até o último minuto, há sim salvação. Porque vamos lembrar que Jesus não veio à terra para julgar o mundo. Ele disse, eu vim para salvá-lo. Né? Claro que como cristão, eu sou a favor de coisas como pena de morte, eu sou a favor de prisão perpétua, eu sou a favor de castração para estuprador, eu sou a favor que bandido tem que estar na cadeia. Eu sou a favor dessas coisas. Bom, mas você não é... Sim, porque eu sou a favor de uma coisa chamada justiça. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que se uma pessoa morresse em Cristo e ela for para o inferno, isso não é motivo de alegria. Jesus morreu na cruz para trazer salvação, para que a gente não vá para o inferno. Se você diz que Deus manda a pessoa para o inferno, meu filho, entenda uma coisa, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para lá por causa de suas próprias escolhas, por causa do seu livre-arbítrio. Porque Jesus, ele morreu por nós, ressuscitou, derramou seu sangue para nos trazer salvação e ainda deixou na terra a tua igreja e a tua palavra, para que pudéssemos adorar a Deus e para que tu pudéssemos saber qual é a sua vontade. A vontade verdadeira de Deus é que todos nós venhamos a ser salvos. No entanto, por causa do livre-arbítrio e das escolhas erradas do homem, muitos vão para o inferno. E a própria palavra de Deus fala o seguinte, que Deus ele não se alegra na morte do ímpio. Ele se alegra na morte do justo. Porque quando o justo morre, vai estar com ele no paraíso. Vai estar junto com Cristo, recebeu a salvação. Agora, quando o ímpio morre, seja qual crime, qual pecado foi, esse vai queimar eternamente no inferno sem segundas chances. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que Deus que é amor, misericórdia, graça, se alegra com isso? Claro que não. Se você é uma pessoa que ao ver a morte de um ímpio, você é a pessoa que se alegra, diz, beleza, vai queimar no inferno. Meu amigo, você não sabe nada sobre o amor de Deus, porque o inferno é tão terrível, que se você tiver noção do que é, você não desejaria isso para ninguém. Jesus não veio para destruir, para matar, ele veio para salvar. E quando você tem esse entendimento, você chega à conclusão que Jesus deve derramar uma lágrima por cada morte de cada pessoa que vai para o inferno. Então assim, e eu entendo a indignação dele. Eu entendo, né? Porque realmente, cara, dá um sentimento de revolta, de raiva, sabe? Dá um sentimento, cara, de justiça. Mas vamos lembrar
que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas também vamos lembrar, Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para tentar salvá-lo. Mas infelizmente não vai ser assim para todos. Não é? Então existe chance do Pedrinho Matador ter ido para o céu ou para o inferno? Só Deus sabe. Porque nós não temos poder para ver a mente da pessoa, esquadrinhar o coração. Então eu acho que essa questão só Deus sabe e não cabe a nós julgar. E como eu falei, se possível, Jesus salvaria todo mundo. Mas por causa do livre-arbítrio, não é bem assim que as coisas podem acontecer, não é? Mas é claro que isso é um assunto meio polêmico, né? Mas deixa aqui a sua opinião acerca disso, né? Se um assassino, matador, no último momento, ele se arrependeu, foi pro céu ou inferno, Deus sabe, né? Agora, uma das coisas que o Nando Moura também comentou acerca do vídeo dele, eu vou procurar ser bem rápido acerca disso, é que ele tocou no assunto acerca do dom de línguas, né? E eu entendo, assim, o ponto de vista dele em relação ao dom de línguas, porque a Bíblia fala sobre os dons espirituais, né? Dom de profecia, língua, revelação, visão, dom de fé, operação de milagres, né? Esses são dons criados que Deus dá aos seus servos para a edificação da igreja e para o serviço da obra de salvação. Os dons espirituais não são dons, né? E isso aqui acho que só realmente quem conhece vai me entender e me compreender. Que Deus chamou a igreja para o serviço, a serviço de pregar o evangelho. E por isso Deus concede esses dons. Claro, muitos não vão crer neles, essas coisas assim, mas eu creio e eu já vi, eu já testemunhei. E o dom de línguas, ele é um dom que, diferente dos outros dons da igreja, ele é um dom de edificação pessoal. Não é um dom para a edificação da igreja, é um dom pessoal. Porque é um dom onde você vai falar onde você fala uma língua que somente o seu espírito e Deus vai entender. É difícil explicar isso, cara. Principalmente porque a gente sabe que esse é um dom muito banalizado, sabe? É um dom da qual aí aparece aquele cara querendo demonstrar santidade e o cara quer te dar bom dia em línguas estranhas. Bom dia, Xarai Cantarabás, a paz do Senhor, meu. Cara, e assim, o próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fala que esse dom não é para você levantar em voz alta dentro da igreja. E sim, é um dom para o seu íntimo. É aquele momento, ou seja, o dom de línguas, é daquele momento quando Jesus fala que, quando você entrar no seu quarto, fecha a porta, para você estar em segredo, na sua intimidade com Deus, né? Eu vou explicar dando a minha experiência com dons de línguas. Eu não sou o cara que levanta a bola e fica falando, não! Eu não sou assim! Eu não sou esse tipo de crente. Não. Todas as vezes, entendeu? Tirando a primeira vez que eu comecei dentro de uma reunião lá do retiro espiritual, mas foi só entre os meus irmãos e eu orei baixinho. Tirando esse momento, todas as vezes que eu orei em línguas, eu orei dentro do meu quarto. Eu estava lá no meu quarto, eu estava num momento em que eu estava orando, com lágrimas dos olhos, estava pedindo perdão a Deus, né? Um momento de intimidade, de repente, aquele momento de quebrantamento, de entrega mesmo, sabe? Alguma coisa que vem. Eu comecei a sentir como se mais alguém estivesse no meu quarto, né? Como se realmente Jesus estivesse olhando para mim. Sabe quando você está diante de uma autoridade, um juiz, e você sabe que você não pode mentir para aquele juiz, porque tudo que você vier a falar pode se voltar contra você? Era mais ou menos assim. E naquele exato momento, cara, nesse momento em que eu estava orando, querendo falar, confessar o meu pecado, eu sabia que Deus está olhando dentro da minha alma. De repente, brotou palavras da minha boca. E não são o xerecantarabás. Porque das vezes que eu falava isso,
Todas as vezes que eu orei em línguas, era como se fossem idiomas diferentes, sabe? Como se eu estivesse começando a falar, sei lá, uma língua africana, sabe? E todas as vezes, cara, as palavras brotavam. E assim, o ser humano, ele é um corpo, alma e espírito. Ele é um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. Nossa alma é mente, é nosso intelecto, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas memórias. A alma é aquilo que nos define. O espírito é aquilo que nos liga a Deus. Todas as vezes que eu orei em línguas, é como se o meu espírito falasse com Deus, mas não quisesse que o meu corpo e minha alma soubesse, sabe? E assim, cara, quando eu terminava, eu me sentia como se tivesse sido reconstruído, eu me sentia livre, eu me sentia leve, é como se eu fosse uma outra pessoa, né? Ou seja, é assim a minha experiência com o dom de línguas. Quando você vê uma reunião de oração e de repente as irmãs estão fazendo lá, começa a cara, aquilo não é o que Paulo fala, sabe? Ó, se você orar em línguas, somente se tiver alguém com o dom de interpretar. Não tem ninguém para interpretar um dom de língua, porque aí Deus pode falar à igreja. Não tem, então não ore em línguas. E é isso uma coisa que muitas vezes acaba escandalizando o visitante, porque o visitante vê aquilo e acha, esse povo é maluco, esse povo é doido. Pô, você está entendendo o que eu quero dizer? Eu mesmo estive uma vez numa congregação lá em Nova Primavera, que é uma das congregações da minha igreja. Cara, terminou o momento de oração, tinha duas irmãs lá. E o pastor lá, que já era momento da palavra, o pastor tá olhando assim, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Gente, já é hora da palavra, já acabou o momento. E as duas irmãs lá. Bom, pelo amor de Deus, o dom de línguas é um dom para você que tem esse dom, está na sua intimidade com Deus. Né? Não é para você erguer os quatro ventos. E é justamente porque tem muitos desses pastores que querem transparecer, é só santo, glória, É por causa disso que muita gente acaba tendo uma visão errada dos evangélicos, acaba criando escândalos, acaba tendo uma visão errada dessas questões. Não é? Então assim, se você ora em língua, cara, ora somente do seu íntimo com Deus, porque é um dom de edificação pessoal e não para a igreja. Né? Mas o próprio apóstolo Paulo fala, ó, dessa questão dos dons, buscai os melhores, com zelo os melhores dons. E ele sugere, ó, mas se for para buscar os melhores, busque um dom que é o dom do amor. Né? Porque se não tiver amor, mesmo que fale a língua dos homens, a língua dos anjos, mesmo que fazer sem amor, nada, porque Deus é amor. E por vídeo já está ficando 18 minutos, vamos diretamente para o terceiro ponto, que eu gostaria de comentar acerca do que o Nando Moura fala. Porque o Nando Moura, nós sabemos que ele é um camarada muito simpático, muito calminho, de gente fina, né? Que fala umas palavrinhas, né? E ele sempre fala, eu entendo que quando ele fala que precisa do palavrão para expressar a sua raiva. Bem, eu não preciso. Quando eu vou falar do Lula e do Bolsonaro, eu chamo eles de traste-mundos, eu chamo ele de cachaceiro, de miseráveis, desgraçados, mas eu não uso palavrão. Né? O problema do palavrão, né, que é o seguinte, quando você está com muita raiva, e olha que eu sou um crente bem raivoso, eu tenho síndrome de Asperger, então a raiva está sempre comigo, eu tenho que me controlar. Quando você está com raiva, a sua vontade é de torcer o pescoço da pessoa, sabe? E, sabe? A sua vontade é essa, mas como você não pode, tá? E você está com aquele sentimento, você quer falar alguma coisa para se sentir esvaziar. E o palavrão, ele é uma palavra forte, que quando você fala, você se sente esvaziado, você se sente... puxa para fora. Puxa tudo que é o quê? Você sente como se tivesse saído do banheiro. Ah, tô aliviado, não é? E assim, cara, e a gente entende, cara, eu entendo perfeitamente isso, mas a palavra mesmo, a própria Bíblia, que ele diz ler, fala para não falar as palavras torpes.
Ah, mas Jesus falava palavrão. Onde é que Jesus falou palavrão? Ah, quando ele chamou os discípulos de raça, porque isso é uma coisa que ele falava em outros livros. Quando Jesus falava para os judeus chamando ele de raça de víboras, mas víbora não é palavrão. Né? Ah, mas quando ele chamava Herodes de velha raposa, raposa não é palavrão. Quando Jesus, entendeu? Quando Jesus chamava os fariseus de raça de víboras ou Herodes de velha raposa, ele estava expondo a sua opinião, né? A sua indignação, mas isso não é palavrão. Não é. E assim, mesmo também, se Jesus falasse palavrão, ele mesmo ia se contradizer assim que a palavra de Deus fala, para não falar palavras torpes, não é, cara? Então assim, o Nando, passando o carro da promotor do mercado, Quinta da Carne. E assim, cara, e é uma coisa, cara, que muitas vezes, acho que até ele sabe que tem que se controlar, né? E eu não julgo por isso, né? Porque a criação dele foi meio diferente de muita gente, né? Mas ele muitas vezes, para de justificar, ele usa uma coisa, ele quer comparar o palavrão dele com os bronhadeiros, né, como eles chamam, né? Ah, o cara fica tocando bronha. Ah, você é um escravo, porque você fica tocando bronha. E eu vou falar uma coisa pra você, velho. É muito mais fácil o Nando Moura parar de falar palavrão do que um bronhadeiro deixar de ser bronhadeiro, né, usar as palavras dele, né? Por quê? Porque a masturbação, cara, chega a ser um vício, uma doença. A pornografia, ela mexe com o cérebro da pessoa ao ponto de, cara, eu tinha que fazer um vídeo só pra isso, cara, porque isso mexe com a química do cérebro da pessoa. Só pra você ter uma ideia, um pastor, o antigo pastor do meu irmão, estava explicando para ele que a droga, vícios como drogas, droga, bebida, cigarro, são coisas que o diabo coloca na sua vida. Agora, pornografia, masturbação, já são coisas que são relacionadas ao sexo, e quem criou o sexo foi Deus. Deus criou o sexo para ser o auge da intimidade entre um homem e uma mulher. Só que o diabo distorce isso. Distorce. E acaba acontecendo que algo que deveria ser saudável entre um homem e uma mulher acaba sendo, quando se trata de um homem sozinho, sem ninguém, acaba se tornando uma escravidão. E muitas pessoas acabam sofrendo por causa disso, né? Porque quem sofre com masturbação, quem sofre com pornografia, cara, é como se o cara... Vamos pegar um exemplo aqui, Cavaleiro do Zodíaco. Quem lembra daquele personagem Saga de Gêmeos? A face boa e a face má, né? O cara sofre, é uma batalha que causa dor da pessoa. Então quando o Mudou do Moura fica falando assim, ah, porque o cara se sente, o cara se acha o Hitler, porque... Mano, quem tá preso a isso, quem tá preso a esse pecado, sabe a dor da alma que a pessoa sofre. Porque é um vício difícil de lidar, porque você está lidando com a sua própria natureza. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tem pessoas que acabam fazendo um tratamento por causa disso, porque chega a mexer com o psicológico da pessoa. A pessoa se sente um lixo. Então, assim, acho que ao invés de você, pessoa querer criticar quem tem problemas com pornografia, com masturbação, deveria orar por essas pessoas. Deveria te colocar no lugar dessas pessoas, porque está mexendo com uma coisa que traz dor e sofrimento a essas pessoas. É muito mais fácil o Nando Moura parar de falar palavrão do que um bronhadeiro parar de soltar bronha. Isso traz vergonha para a pessoa. Você está entendendo? E uma coisa, chegar falando, eu sou um pecador de merda! Vamos deixar uma coisa clara. Todos nós somos pecadores. Eu não estou aqui julgando o Nando Moura, nem ninguém que fala palavrão, nem ninguém que... Porque nós que cremos em Cristo, estamos na igreja, nós temos que buscar todo dia nos melhorar. Buscar evoluir, buscar crescimento. E assim, cara, falar, querer justificar os seus pecados, dizendo, eu sou um pecador de merda, achando que Jesus vai passar pano só porque você está falando isso, é a mesma coisa que o Lula chegar pro povo brasileiro e tentar, presidente, por que no aumento de impostos? Companheiro, deixa eu falar uma coisa.
Minha mãe era analfabeta. Eu era analfabeto. Os analfabetos são analfabetos. Aí eu te pergunto, o fato do Lula falar que era analfabeto muda o fato de ter aumentado de imposto estar ferrando o povo brasileiro? Não, não muda. E o fato de uma pessoa falar, eu sou um pecador, porque todos nós temos que buscar, em primeiro lugar, a certificação, pela ser a qual ninguém verá o Senhor. Então, da mesma forma que um broiadeiro tem que buscar libertação, e é difícil isso, um boca suja tem que parar de falar de ser boca suja, quem faz fofoca tem que parar de fazer fofoca, quem fala mentira tem que parar de falar mentira, quem sabe dos seus erros tem que se esforçar, porque tem pecados que são difíceis. Então eu estou fazendo isso de não tenho a intenção de julgar o Nando Moura, não. Se o Nando Moura realmente crê em Deus, tem Jesus como seu salvador, ele é meu irmão. E eu oro pela vida dele. E isso que eu estou falando, eu acho que ele tem que ter esse entendimento. Não basta você justificar os seus pecados olhando os pecados do seu irmão. Você tem os seus pecados e você tem que tratar os seus pecados. E os pecados do seu irmão, ore por ele. Porque você não sabe o quanto que ele deve estar sofrendo acerca disso. Mas o vídeo já está em 26 minutos. Deixa aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Pedro Matador tá do céu, tá do inferno. Cara, Deus sabe. E eu sei que Jesus não morreu na cruz para mandar ninguém para o inferno, porque Jesus veio trazer uma obra de salvação. Acerca do Língua de Estranhas, é necessário de um vídeo só para isso, para poder explicar. E acerca do palavrão e dos bronhadeiros, a única coisa que nós podemos fazer é orar para que nós viemos a melhorar cada dia mais e orar pela vida do outro. E eu oro pela vida do Nando Moura, e se ele um dia chegar a ver esse vídeo, eu espero que ele também ore pela minha vida e saiba que ele tem um irmão aqui. E vamos orar um pelos outros, né? Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Fique na paz. O vídeo foi um pouco diferente, não é? Não é um vídeo aqui para expor, nem criar treta, nem nada. Estou dando apenas a minha humilde opinião. Mas fique na paz. Que Deus esteja abençoando você grandemente nesse dia de hoje e nessa semana que continua. Até. Tchau. E boa sorte no Apocalipse. Shalom.